o mistério pascal, tão pouco entendido, eu falo isso com certa tristeza, tão pouco entendido, esta grande, suprema bênção para a humanidade, o mistério do Cristo, o mistério pascal, a salva-luz deste mundo, precisa ser entendido, precisa ser compreendido. O mistério pascal acontece, na verdade, durante todo o ano, quando celebramos a vinda do Cristo, a sua vida dada pela vida deste mundo. Especialmente o mistério pascal é celebrado na Semana Santa, começando com o Domingo de Ramos. Esse Domingo de Ramos celebra a entrada de Jesus em Jerusalém, onde ele é aclamado por todos com ramos de oliveira e cantam Hosana ao Filho de Davi. Então, o Domingo de Ramos e da Paixão, que abre a Semana Santa após 40 dias de Quaresma, é um domingo, de fato, da paixão do Cristo e dos ramos. Ao mesmo tempo, aponta a vitória do Cristo com os ramos e também a sua paixão. E na Quinta-feira Santa, à noite, começa o grande tríduo pascal da paixão, morte e ressurreição do Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado deste mundo. Na Quinta-feira Santa, Jesus celebra com seus discípulos, com seus apóstolos, a sua última ceia. E nessa sua última ceia, ele deixa o mandamento supremo do amor, porque aí ele começa a dar a sua vida de forma definitiva pelo imenso amor pela humanidade. Na Quinta-feira Santa, à noite, portanto, se abre o tríduo pascal da paixão, morte e ressurreição do Cristo. Na verdade, são 3 dias, a quinta, a sexta, o sábado, culminando com a madrugada do sábado para o domingo, onde de fato Jesus ressuscita, vencendo a morte. Voltando na Quinta-feira Santa à noite, Jesus celebra a sua última ceia, ainda nos moldes da ceia judaica, a ceia pascal, mas agora o Cordeiro não é mais o Cordeiro imolado pelos homens, mas é o próprio Filho de Deus, é o próprio Cristo, que de fato é dado pela vida do mundo. Nesta noite, ele lava os pés dos seus discípulos, dando o exemplo. Quem quiser segui-lo deve de fato lavar os pés, ou seja, ele veio ao mundo para trazer o serviço e não para dominar este mundo, senão pelo serviço, pelo amor. Esse é o domínio de Deus, do amor, do serviço, da misericórdia, da bondade, da compaixão, da justiça. Então é isso que o Cristo ensina, e no lava-pés ele ensina de fato aos seus discípulos de todos os tempos e discípulas a fazer como ele fez, servindo. Antes de ser servido, servindo. É por isso que a tradição cristã traz milhares e milhares de santos e santas ao longo desses 2 milênios, porque imitaram o Cristo. Na noite da ceia, ele institui a Eucaristia, doa a sua vida, o seu sangue, o seu corpo, para a salvação deste mundo. Por isto, ele diz: tomai e comei, tomai e bebei, o seu sangue derramado, o seu corpo dado para a restauração da vida dos filhos de Deus. Portanto, ele começa aí na quinta noite com a ceia, depois a traição do Judas, do Iscariotes, começa aí o processo da paixão. Ele passa essa noite toda, de quinta para sexta-feira, sendo de fato caluniado, sendo xingado, sendo oprimido, pisoteado, torturado, e de fato suporta tudo isto no silêncio, confiando-se apenas ao Pai Celestial, porque é do Pai que ele recebe a sua justiça, e faz tudo como o Pai pediu para ele, como o Pai de fato quis que ele fizesse. Ele chegou até a pedir: se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas o Pai fez silêncio. Portanto, ele aceitou a vontade suprema do Pai. E, na verdade, o que ele fez, de fato, foi a sua grande glorificação. Então, a paixão do Cristo não é apenas a nossa salvação, mas é a glorificação do próprio Cristo, do Filho de Deus.
Ele fez tudo o que ele fez, mas não só nós somos glorificados pelo sacrifício dele, mas ele foi o primeiro a ser glorificado pelo Pai, por ter obedecido até o fim, salvando os filhos e filhas que Deus quis que ele trouxesse a Deus, né? A salvação. Esta salvação, na verdade, foi prometida lá desde o princípio, onde de fato nós caímos do amor de Deus, nos separamos e Deus prometeu a salvação. Da quinta para a sexta-feira, Jesus passa pela tortura, passa pelo Calvário, um sofrimento indizível, impensável, inominável, um sofrimento que nós nem podemos balbuciar, que nós não podemos entender, porque imagina, desde a tardezinha de quinta-feira, chegando à noite de quinta, até sexta-feira, às 3 da tarde, ele sofre um suplício completamente impensável na mente humana, um sofrimento que nós nem podemos entender, mas tudo isso ele passou obedecendo ao Pai pela salvação dos seus irmãos de todos os tempos. Na sexta-feira, ele vai para a cruz, depois de toda a tortura, derrama o seu sangue e do alto da cruz, ele nos dá também a sua mãe como nossa mãe, ele perdoa os seus ofensores, ou seja, perdoa nós todos. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Depois ele vai dizer, tudo está consumado. E ele cumpriu culminou, na verdade, na atitude dele, toda a salvação de Deus, toda a história da salvação ali se tornou um fecho na vida dele, na sua paixão e na sua ressurreição. Tudo está consumado, diz ele na leitura da Sexta-feira Santa. E ele entrega o Espírito. Aí ele vai, de fato, depois de entregar o Espírito, segundo a tradição, ele desce à mansão dos mortos, vai levar a salvação àqueles que já partiram deste mundo. Portanto, na Sexta-feira Santa, no sábado durante o dia, Jesus está morto, entre aspas, morto para nós, mas ele desce à mansão dos mortos e somente na madrugada do sábado para o domingo que o Pai o ressuscita, em um momento qualquer da madrugada que nós não sabemos exatamente qual foi o momento. É por isso que toda a igreja no mundo celebra na noite da Páscoa, da ressurreição, no sábado do Aleluia, por isso que é do Aleluia, porque se canta o Aleluia muitas vezes. Nós fazemos a vigília pascal da ressurreição de Jesus Cristo. E em um momento qualquer da madrugada, ele ressuscita. Desta noite pascal, a suprema festa cristã, a suprema alegria cristã, a suprema noite cristã, uma noite que vale por todos os dias e todas as noites, porque desta noite nasce a salvação, nasce, na verdade, toda a história salvífica da igreja, brota desta noite bendita, da noite da Páscoa. Portanto, no sábado à noite, nós celebramos a grande vigília da ressurreição. Enquanto nos chegamos no sábado, na sexta-feira, nós vivemos aí o silêncio da espera da ressurreição do Cristo, que é a nossa salvação. Hoje eu trago para você um hino próprio das vésperas do dia da paixão de Cristo. Esse hino é um hino litúrgico. Eu vou convidá-lo a dizê-lo, juntos, assim. Esse hino das vésperas da Sexta-feira Santa. Diz assim: do Rei avança o estandarte, fulge o mistério da cruz, onde por nós foi suspenso o autor da vida, Jesus. Do lado morto de Cristo, ao golpe que lhe vibraram, para lavar meu pecado, o sangue e água jorraram. Árvore bendita, árvore esplêndida e bela, ó cruz, de rubra púrpura ornada, de os santos membros tocar, digna, só tu foste achada. Ó cruz feliz dos teus braços, do mundo o preço pendeu. Balança foste do corpo,
que ao duro inferno venceu. Ó cruz, salve, ó altar, salve vítima, eis que a vitória reluz. A vida em ti fere a morte, morte que a vida conduz. Salve, ó cruz, doce esperança, concede aos réus remissão. Dá-nos o fruto da graça que floresceu na paixão. Louvor a vós, ó Trindade, fonte de todo perdão. Aos que na cruz foram salvos, dai a celeste mansão. Este é o hino das vésperas do dia da paixão de Jesus Cristo. Bem-vindo, bem-vinda. Páscoa é passagem da depressão, da morte, da tristeza, do fracasso, da doença. É passagem para a vida, e vida em abundância, no esplendor da salvação que vem de Deus. Repito, na Sexta-feira Santa, Jesus vence a morte. Esta Sexta-feira Santa, ao contrário de ser a derrota do Cristo, muito pelo contrário, é a sua glorificação e a glorificação de todos aqueles que carregam a sua cruz a cada dia e que não viram as costas para a salvação que vem de Deus. Para você que está ouvindo este momento e esta dedicação à Páscoa, uma ótima noite para você. Este é o Café com Mensagem, hoje dedicado à Páscoa, a passagem de Deus por esse mundo, a passagem de Jesus, o Cristo, Salvador e Redentor, por este mundo. Muitos o esqueceram, muitos deram as costas para a salvação de Deus, mas foi por isso mesmo que ele deu a sua vida por nós todos. Tantas vezes somos covardes, somos tíbios, fracos, indiferentes, somos pequenos, somos nanicos espirituais e de fato não olhamos para a grandeza do Cristo. Foi por nós que ele morreu, por quem não merecia. Na verdade, por quem realmente não merecia, ele deu a sua vida. E se temos algum mérito, nós o conquistamos pela bondade de Deus, pela compaixão de Deus, porque Deus nos dá a chance. Quando olhamos a indiferença do mundo, quando olhamos o egoísmo, o egocentrismo, quando olhamos a tibieza das pessoas, sua fraqueza, sua mediocridade, nós pensamos, puxa, como que Deus deu a vida por esse povo, um povo tão dúbio, um povo tão fraco, um povo tantas vezes indiferente, sem autoestima, que fecha os olhos ao grito dos pobres, dos irmãos feridos, dos irmãos abandonados, que são incapazes de olhar 1 metro à frente para ver novas possibilidades. Este mundo tão doente, foi por esse mundo doente, indiferente, fraco, tíbio, pífio, de pessoas, de fato, a maioria de nós, é realmente merecedores do quê? Né? Mas Deus nos faz merecedor. Ele nos levanta e, olhando para Ele, nós retomamos a nossa dignidade, retomamos a nossa força, retomamos a nossa valentia. Quando eu digo aqui valentia, não é a valentia do ego, é a valentia dos valentes filhos e filhas de Deus, que vence o mundo, que vence o mundo, e vence o mundo não para ser marionete, não para seguir o que todo mundo fala, não para dar as costas para o Cristo, só porque o mundo evoluiu, entre aspas, na escuridão, se perdeu, e muitas pessoas que se diziam crentes no Cristo, que até diziam que dariam a vida por ele, acabam dando as costas, porque são incapazes de olhar para ele quando encontra qualquer oposição, qualquer leitura na internet, pessoas mal preparadas, que leem qualquer coisa e que abandonam o Cristo por falta de preparo,
por não utilizar bem a inteligência que Deus lhes deu e por não serem gratos à salvação do Cristo. Foi por esse povo ingrato, indiferente, por nós todos, que ele deu a sua vida. Este, de fato, é o grande, o imenso mérito de Jesus Cristo. Deu a vida por nós, justamente quando nós não merecemos, mas é o imenso amor dele, né? O imenso ardor dele, que de fato vai até o fim para nos levar a Deus. Imagina um pai e uma mãe, por mais que uma mãe ame um filho, imagina que esse filho o tempo todo é indiferente, totalmente ingrato, totalmente volta as costas para a mãe, volta as costas para o pai. Chega a certo ponto que até um ótimo pai, uma ótima mãe poderia abandonar o filho, mas Deus não nos abandonou, apesar da nossa fraqueza, da nossa indiferença, do nosso egocentrismo, de buscarmos apenas os nossos interesses muito pessoais. No entanto, está aí o Cristo oferecido pela salvação dos ingratos, pela salvação da humanidade. E passando pela Sexta-feira da Paixão, com a glorificação do Filho de Deus, e com ele nós também glorificados, salvos por ele, então nós voltamos à possibilidade da grande dignidade, de voltarmos de fato para a santidade de Deus. Então toda mulher, todo homem é convidado à santidade divina. Da sexta-feira passamos para o sábado santo, onde fazemos silêncio o dia todo, depois começa a noite, e na noite do sábado, aleluia, já nos preparamos para a grande vigília da ressurreição. Bem-vindo, bem-vinda, boa noite, Brasil, saindo da noite da escuridão da Sexta-feira Santa, porque desta escuridão nasce a luz esplendorosa do Salvador. Boa noite, professora Sarita. Boa noite, Dr. Tony Luiz. Boa noite, querido, querida, que nos ouve nesta noite. É isto, uma noite importante, dias importantes. A Quaresma está chegando ao fim e, como o Dr. Tony Luiz disse, né? Um mistério tão profundo, né? E até hoje muito mal compreendido, né? Muitos não querem olhar para a cruz, não gostam de olhar para a cruz, e toda a indiferença, toda a frieza é uma grande mazela espiritual. Então, que peçamos a Deus a graça de crescer no amor e na compreensão do mistério da cruz. A cruz, que para culturas até antes do Cristo era símbolo de maldição, né? Jesus, que transforma tudo em ouro, ele transformou este símbolo que era tido como maldição, ele transformou em um símbolo da vitória, né? Da vitória da vida, da vitória do amor. Quem acompanha o Cristo até a cruz, ele, o próprio Cristo, te acompanhará até a sua morte, transformando a sua morte em vida. Que peçamos a Deus em nossas orações, que cresçamos, que possamos crescer no amor e que possamos ter a graça da gratidão, né? Que possamos sair da indiferença, da frieza, desta grande mazela espiritual, desta grande cegueira espiritual, para a graça do amor, para a graça da vida, para a graça da gratidão. Jesus entregou sua vida a quem podia livrá-lo da morte. Ele entregou a Deus, que é o único que pode fazer isto. Exatamente. E no feriado da Páscoa, muita gente viaja, mas pouca gente busca o sentido e olhar para aquele que foi ferido por causa de todos nós.
aquele que foi torturado e até o fim foi fiel a Deus, levando de fato nas suas próprias costas, nos seus ombros, no seu corpo, o pecado de todo mundo. Pouca gente olha nesse feriado da Páscoa para o sentido e para o Cristo na cruz. Acaba olhando tantas vezes para outras coisas, para a bebida, para a comida, às vezes para uma farra ou para a praia, mas nesse momento, pelo menos, além da diversão, é preciso minimamente olhar para Ele com gratidão. Na celebração da Sexta-feira Santa, um dos comentários da celebração da Paixão de Cristo diz assim, começando aquela liturgia da Sexta-feira Santa, da celebração da cruz e da paixão. Solidários, diz assim o comentário, solidários aos pequenos deste mundo, nós vamos celebrar a paixão, porque o Cristo, solidário também aos pequenos e humildes, ele assume a cruz por fidelidade à missão que o Pai lhe confiou. Nesta celebração da paixão, unimo-nos a Ele, servo sofredor, e acompanhamos os seus passos rumo ao julgamento e à condenação. Despojamento e silêncio marcam esta celebração da paixão, que consta de 3 partes: da palavra de Deus, da adoração ao Cristo na cruz e também da comunhão no seu corpo e no seu sangue. Eu vou trazer para você agora a leitura da sexta-feira, que é a leitura do profeta Isaías, o cântico do servo sofredor. Ouça, fala justamente sobre o Messias. Leitura do profeta Isaías. Diz assim: Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia um ser humano, ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo naquele dia. Para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era na sua paixão, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas feridas e sofria ele mesmo as nossas dores. E nós pensávamos fosse ele um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido e humilhado por causa de nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e as suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que as tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo, ele foi golpeado até morrer. Profeta Isaías, capítulo 52, é o 4º cântico do servo sofredor do Cristo de Deus.
Então hoje nós convidamos aos ouvintes do Café com Mensagem a meditação no sentido da Páscoa. A Páscoa é a passagem salvadora, passando pela cruz, mas culminando na vitória e na glória da ressurreição do Cristo, que é a prova e a garantia da nossa própria ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, a partir da semana que vem, teremos o programa na terça e quinta-feira. Na sexta-feira nós não teremos o Café com Mensagem. Então você que ouve o Café com Mensagem agora na sexta-feira, por favor, ouça na terça e na quinta. Então vamos 20 horas. Às 20 horas. Prosseguimos com o Café com Mensagem na terça, na quinta, às 20 horas, e não teremos o Café com Mensagem na sexta-feira. Para você que ouviu hoje o Café com Mensagem, uma noite cheia, cheia de Deus e de tudo o que dele, somente o que dele procede, paz e plenitude, abençoada Páscoa da ressurreição e da vitória. Feliz Páscoa!